Olá, pessoal, boa tarde. Aqui Rafael Schiavo, sou do Instituto Mater Online. Bem-vindos todos a essa live, onde nós vamos falar um pouquinho aí com vocês por que a gente trabalha com a saúde mental materna. Só um instante que eu estou ouvindo a minha voz aqui. Tem alguma forma de eu não escutar a minha voz? Porque ela está atrasada. Só um instantinho. Eu acho que agora melhora, acho que agora eu consigo falar, minha voz estava vindo. Bem-vindos todos, boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho com vocês aí a respeito de saúde mental materna. Vamos contar um pouquinho por que nós lutamos, né, pela saúde mental materna. Somos todas psicólogas e estamos com um movimento chamado Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna. E por que nós estamos fazendo essa mobilização? Porque toda primeira quarta-feira do mês de maio é comemorado o Dia Internacional de Conscientização para a Saúde Mental Materna. Esse é um assunto pouco discutido e nós precisamos trabalhar mais, né, com toda a nossa população brasileira, levando a importância desse assunto. E aí nós nos reunimos enquanto psicólogas e decidimos, então, poder levar essa informação, essa notícia aí para o maior número de pessoas possível. Então, você que está gestante, você que já teve bebê, você que é pai, você que é avó, você que é profissional da saúde, junte-se a nós, a esse movimento, compartilhe com pessoas aí que você conhece a respeito sobre esse movimento, que você conheça aí, que é importante essa mensagem chegar, ok? E deixa eu me apresentar, começar aqui, falar com vocês. O meu nome, então, é Rafael Schiavo e eu luto pela saúde mental materna já há alguns anos. Eu desenvolvi algumas pesquisas e nessas pesquisas eu descobri um número muito alto de mulheres com alterações emocionais no período da gestação e do pós-parto, né, com um nível muito elevado de ansiedade, estresse e depressão. E a partir desse momento eu decidi, então, que eu teria que fazer algo para ajudar a melhorar toda a situação no Brasil e não só na minha cidade. Tá? Então, por isso, eu luto pela saúde mental materna. E agora eu vou passar a fala para minhas colegas e eu vou começar a convidar aqui para falar um pouquinho com vocês a Renata Alcântara, psicóloga. Renata, pode abrir o seu microfone, por favor, para a gente poder conversar um pouquinho. Conta para a gente qual que é a sua cidade e conta um pouquinho da sua história, de por que você luta pela saúde mental materna. Olá, Rafa, olá, colegas. Eu sou de Salto, eu moro em Salto, interior de São Paulo, é uma cidade que fica entre Campinas e Sorocaba, para quem não conhece, uma cidade média. A minha história com a saúde mental materna começou, acho que algumas das nossas colegas também foram assim, de uma experiência própria, né? Eu sou formada em psicologia desde 2003, trabalhei com RH e quando surgiu o momento, né, da minha maternidade, surgiu também a necessidade de pensar sobre a saúde mental materna, né? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a observar que amigas que são mães, que estavam também buscando a maternidade, estavam com dificuldades impostas, né, pela romantização, pela pressão da sociedade. A maternidade hoje, ela é uma pressão, né? Nós temos sofrido uma pressão para sermos as mães perfeitas, para estarmos em forma, para darmos conta de tudo, e isso causou e causa uma sobrecarga muito grande, né? Tanto em mim, nas amigas e nas mulheres em geral, conhecendo depois as suas pesquisas. Fala-se muito na humanização do parto, né? Na amamentação. Então, por que não humanizar a gestação? Né? Hoje eu vejo que para se você conseguir um parto humanizado, conseguir fazer o acolhimento do bebê na primeira hora, você tem que estar bem emocionalmente falando, não só a mãe, né? A família como um todo. Se você não tem isso, você não consegue lutar pelo um parto humanizado, você não consegue denunciar uma
violência obstétrica, né? Porque você está tão sensibilizada pelas suas emoções, né? Que na hora do nascimento, a gente acaba não tendo forças para lutar pelos direitos. Isso também no pós-parto, né? Quando realmente o bebê chega, e aí o que eu faço? Né? Eu tenho que me dar conta que a minha vida teve uma alteração, muitas vezes o meu corpo não é mais o que eu gostaria que fosse. Isso tudo vai gerando na mulher, né, na família de uma forma geral, sensações que podem prejudicar o desenvolvimento do filho, do bebê, né, dessa criança. Então, a minha luta pela saúde mental veio baseado em tudo isso, né, na romantização excessiva da maternidade que eu percebi quando eu me propus a ser mãe e as pessoas ao meu redor também a ser mãe, e tanto depois da maternidade também, quando o bebê nasceu. Né? Todas as flores, elas se desfizeram. Então, a psicologia perinatal, no pós-parto, e falar para ela, olha, tá tudo bem, você pode sentir isso, é normal você sentir isso, ou não é normal você sentir, mas aqui você é acolhida, aqui você tem espaço para poder falar, né, e para poder desenvolver e amadurecer, né, com tudo isso que está acontecendo, para exercer a maternidade de uma forma não perfeita, mas de uma forma natural, né? A gente sabe que o instinto não existe, mas existe algo que a mãe vai desenvolvendo, né? É saber que nem tudo que ela ouve é aplicável no filho dela, né? E se ela não está emocionalmente preparada ou bem, ela não vai conseguir fazer esse vínculo para saber distinguir, né? O que é palpites e o que é sugestões do que é o maternar dela, do que é o bem para ela, o bom para ela e para o filho, né? Para a família dela, de forma geral. Então, basicamente, esse é o motivo, né? Da luta, do engajamento, né? Tanto que eu mudei completamente a área, eu era do RH e agora estou trabalhando com as mães, com as famílias, né? Porque é uma necessidade muito grande. Né? Quando eu li as pesquisas e percebi que 25% tem, né, sintomas e tem... Aquilo me chocou bastante. Né? É muito alto. E a sociedade, a mídia, esconde um pouco isso. Porque eu até fiz uma pesquisa esses dias, né? Digitei gravidez no Google. Aparecem fotos lindas de mulheres plenas, né, sorridentes, mas e aquela mãe que está em dúvida, aquela mãe que está, né, não sabe se está feliz, se está chateada, que teve aí a ansiedade aumentada, né? E essa mãe, ela não é representada, né? Muitas vezes ela não é mostrada. Então essa é o motivo pelo qual eu luto pela saúde mental materna. Show, Renata! Muito obrigada por ter partilhado aí a sua história, o motivo pelo qual que você luta, né, pela saúde mental materna. Gratidão. Agora eu vou chamar a Luciane. Luciane, se apresente para a gente, por favor. Olá! Então, muito boa tarde, a Rafa, as nossas colegas, a todos que virão assistir essa live. É muito bom estar aqui. Então, eu sou a Luciane Horner, eu trabalho com a psicologia já desde o ano passado, e essa vontade de trabalhar com o público materno veio também pela minha experiência com a maternidade. E foi uma experiência muito boa, foi uma experiência que enriqueceu muito assim a minha vida, mas eu me pegava pensando justamente
os momentos assim que as mães não passam por essa boa experiência, né? E tantas outras mulheres que se sentem muito ansiosas, apreensivas, justamente porque não se sentem no direito de falar sobre tudo o que sentem e o que está acontecendo durante a gestação ou durante o pós-parto, já quando a criança está com um tamanho e o que muda tudo na vida. Então, também, por essa vontade de representar um público que muitas vezes fica esquecido, não por culpa de nenhum profissional, mas às vezes pelo medo da pessoa se expor e buscar um atendimento e buscar um recurso, porque não quer ser vista como uma mãe não completa ou não plena, enfim. Então, essa é a vontade de representar um pouco, acolher esse público, mostrar que a psicologia está aí presente e com pessoas que têm conhecimento, que buscam especialização e que podem oferecer um trabalho muito amoroso. Eu acredito que é um trabalho muito amoroso com essas mães, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu luto pela saúde mental materna. Ô, Luciane, obrigada por ter partilhado conosco a sua história, seus motivos. Muito obrigada. Um abraço. Agora nós vamos chamar a Neuci. Neuci, por favor, se apresente, conte para nós por que você luta pela saúde mental materna. Bom, me chamo Neuci Maria Esquiavo Lins, sou aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Por que eu luto pela saúde mental materna? Como as colegas colocaram até agora, né? Por uma experiência própria. Lá em 99, tive meu bebê, uma gravidez não planejada, mas muito esperada. Tá? Planejamento, curso de gestante, na época era novidade, enfim, e chegou a tal hora do parto. Tá? Passei por alguns procedimentos que na época eram normais e que hoje são considerados violência obstétrica. E aí, por um período de 1 ano e meio, 2, né, a culpa por não ter conseguido amamentar conforme o idealizado por mim, né? Mãe que amamentou todos os filhos, sogra que amamentou até os 5 anos os 3 filhos, né? Toda essa pressão social começou a pesar. E aí procuro uma psicóloga numa linha específica, não queria me ouvir falar do parto. Procurei outra, até cair numa psicanalista lacaniana. E a partir da formação em perinatal, agora, muitos anos depois, porque eu estudo por conta o ciclo gravídico puerperal, enfim, desde 2007, quando eu me formei, e trabalho com grávidas desde então, eu entendi o porquê que eu fui parar na psicanálise e a única profissional que conseguiu me escutar sobre o parto, embora ela não fosse especialista em perinatal, porque os estudos maiores vieram da psicanálise, né? Mas foi aí que eu consegui falar, né, do que aconteceu, da frustração, da decepção, das dores, das angústias, né? E de alguns percalços que aconteceram no parto que geram consequências físicas em mim até hoje. Tá? Então, passei por uma depressão muito grande, por muitos anos, tratamento, análise, medicação, né? Para poder recuperar aquilo que faltou, tá? Por na época não existir profissionais capacitados para cuidar da saúde mental materna, especificamente da saúde da mulher que está gestando, né? Porque algumas sofrem muito com a ansiedade, muito com a questão do sexo do bebê, né? Algumas têm um sofrimento terrível porque tem uma necessidade de querer menina, querer menino, enfim. E outras tantas que passam uma gravidez perfeita, como foi a minha, né? Mas a partir do nascimento, a partir daquele boom hormonal, daquela mudança drástica, que tu demora 9 meses para evoluir,
e em questão de minutos ela acontece de uma vez só, né? E é difícil dar conta. Tá? Nem todas as mulheres tiram de letra a maternidade. Né? Aquele sonho cor-de-rosa não acontece para todas. Para mim, não aconteceu. Né? Então, a partir disso, eu já tinha cursado alguns semestres da psicologia, né? E a partir da retomada, né? Depois de eu ter encontrado um profissional que me escutasse, eu comecei a ler um pouco mais, me interessar um pouco mais por esse mundo, né? E com o desejo de lutar pela saúde mental materna. Né? Então, venho lutando em favor disso já há alguns anos. E de 2018 para cá, então, de uma forma mais intensa, né? Com estudos mais específicos, enfim, mais voltados pontualmente para esse ponto, para esse universo, né? Cuidando da mãe, da gestante, da tentante, da avó, do pai, né? Do grupo da rede de apoio, que são os padrinhos, os tios, os vizinhos, né? Fazendo com que essas pessoas consigam compreender o que é hoje a rede de apoio, né? Porque é diferente do que foi há 20 anos atrás. Né? Então, é por isso que eu luto pela saúde mental materna, pela falta que eu tive. Muito obrigada, Nilce, por ter partilhado aí a sua história, o motivo pelo qual você luta pela saúde mental materna. Muito obrigada. Agora nós vamos convidar a psicóloga Thaís para falar um pouquinho com a gente. Thaís, se apresente, fale sua cidade, conta pra gente por que você luta pela saúde mental materna. Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que estão, né? Eu sou Thaís Foman, sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e a minha história com a questão da saúde mental materna, da maternidade, é antes de entender o que é maternidade, né? Durante meu processo de TCC, eu sabia que eu queria estudar algo relacionado à maternidade, mas não sabia muito bem o que. E aí eu encontrei uma orientadora que fazia pesquisa sobre parto humanizado, e aí eu falei, é isso que eu quero e vou atrás. E aí, quando eu comecei a planejar meu projeto de pesquisa em cima do parto humanizado, eu acabei engravidando. Então, foi uma gravidez não planejada e mudou totalmente. Antes de começar a estudar sobre parto humanizado, eu percebi que tudo que eu entendia sobre maternidade, sobre parto, era algo muito idealizado, muito do que se vê nas cenas dos filmes, tudo muito lindo, muito belo, ou o parto é um sofrimento. Como que a mulher vai escolher ter parto normal? Por que não escolhe uma cesariana, né? Então, me aprofundando nessa pesquisa, eu fui entender, né, esse mundo. E então, eu fiz minha pesquisa com um grupo de gestantes e estando gestante. Então, eu era pesquisadora, estando gestante no grupo. Ao mesmo tempo que eu estava ali pesquisando, eu estava participando do grupo, me preparando para o meu parto. E ali que eu fui percebendo como que informação pode transformar a vida das mulheres, né? Esse lugar delas poder falar desse sentimento, das mulheres que às vezes não se sentem tão, né? Não é natural, não estou sentindo aquela emoção, nossa, a gravidez é toda felicidade, é só felicidade, né? E após formar, então, eu sabia que eu queria ir para essa área, né? Não sabia que existia nem a psicologia perinatal, mas eu fui investigando até encontrar um Instituto Mater Online, saber que existia algo ao meu alcance que eu pudesse estudar e que pudesse trazer ajuda a essas mulheres que sofrem. E, claro, que também um pouco da minha experiência em maternidade, né? Que mesmo se preparando, toda a preparação que eu tive, porque acabou entrando na minha cabeça a questão, eu quero parto normal, quero parto humanizado, e no final eu tive que fazer uma cesariana. Elaborar isso foi muito difícil, né? Então, eu vejo quanto que é o papel do psicólogo ali para estar junto. E logo após, no processo de acabar sendo mãe, eu ainda tinha esse negócio, agora que minha filha nascer, eu vou sentir aquele amor, nossa, o mundo vai acabar, né? E aí não foi isso. Não foi de imediato, né? Foi um processo de você estar se adaptando a esse novo ser, a essa nova rotina. E então, eu me senti muito abalada. Durante esse processo, eu tive a ajuda da minha mãe. E quando ela foi, que eu realmente tive que ficar sozinha com a minha filha, nossa, eu passava as tardes chorando, que eu não sabia o que fazer, né? Como que eu vou estar com esse bebê? Não era para ser natural, né? Tipo, saber fazer isso. Então, é por isso que eu luto pela saúde mental materna, de poder falar disso sem você ser repreendido ou
ou ser julgado. Muito bom, Thaís. Muito obrigada por ter partilhado conosco a sua história e porque você luta pela saúde mental materna. Agora eu vou convidar a psicóloga Thalita para estar falando um pouquinho com a gente também a respeito do assunto. Thalita, se apresente, fale a cidade que você é e por que você luta pela saúde mental materna. Boa tarde, Rafaela, boa tarde aos meus colegas. O motivo pelo qual eu luto pela saúde mental materna é muito similar ao de todo mundo, eu também sou mãe. Ainda na faculdade, eu tinha uma professora que gostava de organizar uma semana de psicologia, no dia do psicólogo, que é 27 de agosto. Naquela semana toda ela promovia eventos, e era um simpósio, né, com várias salas discutindo assuntos diversos. Um deles falava sobre parto natural, e eu entrei para ouvir. Tinha uma doula conhecida no Brasil que estava lá. Eu falei que eu sou de Rio das Ostras? Acho que não. Desculpa. Eu sou de Rio das Ostras e sou carioca, morei no Rio. Sou do Rio, né? Hoje eu moro em Rio das Ostras. Então, no Rio, lá na faculdade, a minha professora promovia essa semana de psicologia e falou sobre parto natural, e eu vi aqueles vídeos das mulheres parindo, sempre muito felizes, e não tinha dor, não tinha cara de sofrimento, e aquilo me chamou muita atenção. Mas eu decidi que eu só queria pensar naquilo quando chegasse a minha vez. Quando chegou a minha vez, isso em 2010, eu fui pesquisar sobre parto natural, me encantei pelo mundo da humanização do parto, e assim eu mergulhei na maternidade. Tive que me informar muito e lutar muito para conseguir o meu parto domiciliar da minha primeira filha. E, de repente, me vi grávida da segunda. São 2 partos muito pertinho um do outro, e ambos foram partos domiciliares. E isso há muito tempo, né? Em 2010 e outro em 2012, eu me tornei um pouco de referência para os familiares e os amigos mais próximos. Como assim? Porque eu era aquela estranha que tinha optado por um parto domiciliar. Então, foi esse o viés da maternidade, como eu comecei a lutar pela maternidade, pela saúde mental materna, ainda lá atrás. Enfim, minhas filhas nasceram, depois a minha irmã ficou grávida e eu acompanhei o parto dela enquanto acompanhante, e daí veio o desejo de me formar doula. Me formei doula. 2 anos depois, eu comecei a coordenar um grupo de apoio à gestante, ao parto e ao pós-parto aqui na minha cidade. É o único grupo que funciona de forma voluntária. Eu e uma outra amiga, também doula, mas fisioterapeuta, coordenamos esse grupo, que acontece uma vez por mês. É um grupo onde a gente discute temas pertinentes à maternidade, desde a gestação, passando ao parto e ao pós-parto. É um grupo de empoderamento. Na minha época, enquanto eu estava estudando para o meu parto, eu percebi que as informações eram libertadoras. A cada vez que eu lia, as informações eram baseadas em evidência. Eu tinha muita gente de boa vontade que falava sobre parto, dos seus estudos e das suas pesquisas, e colocava isso na rede. Então, eu me sentia com vontade de retribuir tudo aquilo que eu tinha recebido nas minhas buscas. E foi assim que nasceu o grupo que eu coordeno hoje aqui na cidade com essa minha amiga. É um grupo voluntário, como eu já disse, a gente tem encontro uma vez ao mês. E agora que eu estou retomando a minha vida profissional, não tinha como ser outra coisa senão algo envolvendo a maternidade, a perinatalidade, uma psicologia voltada para esse campo do conhecimento. E aí eu tive essa dificuldade de conseguir um lugar onde eu pudesse estudar, porque eu moro na região dos Lagos, que a minha cidade fica a 180 quilômetros da capital. Busquei cursos, tentei fazer no Rio, mas com criança ficou difícil. Nas minhas buscas achei o Mater Online, que nos possibilita estudar à distância, e é onde eu estou fazendo a minha formação para que eu possa, profissionalmente, fazer o que eu já venho fazendo sem ser profissionalmente, né? Tem sido voluntário.
que é colaborar para que essas mães se sintam empoderadas mesmo. Acho que a palavra é perfeita, porque dá poder às mulheres a partir da informação que elas obtenham, né? Eu me lembro que, na minha época, quando eu estava estudando para ter o bebê, para me empoderar para ter o meu bebê em casa, eu ouvia dizer que um bebê de parto humanizado chora menos. E aí, quando a minha bebê nasceu, tudo que ela fazia era chorar. Ela só chorava. Ela chorava o dia inteiro, ela chorava de manhã, ela chorava de tarde, ela chorava de noite, ela chorava de madrugada. E foi muito sofrido para mim ter que lidar com aquele choro que eu não sabia o que era. E eu me sentia desalinhada, né? Porque as pessoas diziam que era lindo, que a maternidade era plena, e eu me sentia um peixe fora d'água. Eu estava sofrendo porque a minha bebê chorava o tempo todo, alguém tinha me dito que ela não choraria porque tinha nascido de parto humanizado, enfim, era um mundo de informações meio falsas, né? E a minha ideia de trabalhar pela saúde mental materna é fazer com que essas mulheres tenham informações baseadas em evidências, que não minta para elas, não diga que vai ser tudo lindo, maravilhoso. É maravilhoso, sim, mas é também uma experiência de aprendizado. Então, a minha ideia é poder contribuir para que essas mulheres não se sintam como eu me sentia, um peixe fora d'água, angustiadas ou aflitas, e ainda que essa angústia e essa aflição venha, que a gente consiga trabalhar isso de maneira contundente, eficaz e baseada na ciência. Esse é o motivo pelo qual eu luto pela saúde mental materna. Show, Thalita. Muito obrigada por ter partilhado a sua história com a gente e ter contado um pouco aí por que você luta pela saúde mental materna. Nós temos várias outras psicólogas também que faz parte, né, desse movimento, dessa mobilização nacional, mas não puderam estar presentes hoje, cada uma com o seu motivo, mas provavelmente nós vamos tentar fazer aí uma nova live antes da semana, para vocês poderem conhecer aí, inclusive, as outras psicólogas, tá? E, assim, se você puder deixar o seu comentário aqui nesse vídeo também, contando um pouquinho da sua história, por que você luta pela saúde mental materna, com certeza que todas nós vamos gostar de ler, de responder, né, um pouquinho da sua história, do motivo pelo qual você também luta pela saúde mental materna. E a gente já quer aproveitar e convidar vocês também para seguir o nosso Instagram, né, que é @saúde mental materna. O nosso Instagram, ele tem ali já alguns textos, nós vamos postar mais outras coisinhas ali também, então já fica o convite para você seguir ali. E também nós temos o nosso site, saudementalmaterna.com. Esse site, vocês vão encontrar a programação dos dias, né? O nosso evento ele será do dia 4 de maio até o dia 8 de maio. Sempre com palestras às 3 horas da tarde e às 20 horas da noite. Então, todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos programação com uma palestra com uma das nossas psicólogas aqui, às 3 da tarde e às 20 horas da noite. Então, já fica o meu convite aqui para vocês, e para que vocês possam convidar o máximo de pessoas possível para participar também dessa mobilização, que é um evento nacional, totalmente gratuito e também online. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que eu vou ler aqui para a gente. O nome dela é Natália Costa. Sou estudante de psicologia. A área que preciso ser mais trabalhada é sobre o aborto espontâneo. Percebo que as mulheres se sentem muito culpadas. A dor da mãe tem que ser superada para ela se mostrar forte para a sociedade, mas a verdade é que ela não tem suporte nem apoio. É um comentário da Natália. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o comentário da Natália? Eu acho que a gente não está preparado para lidar com a morte dos bebês, né? Com a morte. Enfim, bebês, como pessoas adultas, morrem também. E acho que a dor com que a gente lida com isso é muito grande.
e não só da mãe ou da família diretamente relacionada, mas da sociedade. E aí eu acho que tem uma negação muito grande quando o assunto é esse, né? Então as pessoas querem, falam para a mãe, já passou, o importante é que você está sadia, logo vai vir outro bebê, você tem saúde, você daqui a pouco faz outro. Quer dizer, e como elas minimizam essa dor dessa mãe e desse pai. E é importante a gente falar disso e trazer isso à tona e dizer como é importante dar espaço de fala para essa mãe que está sentindo a perda do bebê, seja de 4 semanas, 6, 8 semanas ou de 38. Né? As mulheres lidam de maneiras diferentes com relação a isso, e é importante, eu quero frisar aqui, é que é importante que a gente dê espaço de fala para essa mãe, e que a gente não minimize essa situação. Não dizer, mas você está sadia, você vai ter outro, e que bom que já passou. É dar espaço e lidar com essa dor daquela mulher, dar espaço para ouvi-la e apoiá-la nesse momento de perda, que é um momento muito frustrante, né, para essa família. Pode falar. Posso? Bom, eu vou iniciar pedindo desculpas, porque antes eu não apresentei minha cidade. Então, vou aproveitar também o momento da fala. Dizer que, então, eu trabalho em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no norte do estado. Eu comecei o contato com mães durante a graduação num estágio voluntário de mães enlutadas. Mas eram mães que perderam filhos, adolescentes, adultos, crianças, enfim. E aí, eu acho que foi plantada a primeira sementinha quando eu tomei contato com o luto materno, né? E agora, ouvindo a colega falar, e diante dessa questão, também eu vejo como é muito necessário. É um tabu falar sobre essa dor, ainda mais quando você escuta pessoas falando para essas mães que sofreram esse aborto espontâneo muito no início, que aquilo não é nada e que virá um outro, como se fosse uma substituição, né? Como se a dor dessa perda não fosse única. E também eu gostaria de compartilhar essa experiência que eu tive com as mães enlutadas de filhos adultos, que a dor do luto materno é quase que para sempre, né? Então, a gente pensando na saúde mental materna, no início, para que você tenha uma mãe que possa conceber os seus filhos de uma maneira saudável, para que isso reflita na saúde também do bebê, ela precisa estar muito bem emocionalmente para receber, sim, um possível filho que venha logo em seguida, tendo trabalhado essa perda anterior, porque senão isso pode acompanhar, e o quanto isso pode afetar na relação com esse segundo bebê, né? Então, também esse é um motivo, acho que muito forte por lutar pela saúde mental materna, pensando também nesse processo, e como a colega disse, é dar espaço e dar fala para essas mães conseguirem trabalhar esse luto, e eu acho que nós, psicólogos perinatais, eu ainda em formação, mas precisamos divulgar que esse trabalho existe, né? Eu acho que como falta na sociedade, até para outros profissionais, saber que esse trabalho existe, que esse suporte especializado existe. Show! Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Pode falar então, Nilce. Vou dividir, então, a minha experiência como psicóloga e também como mãe com perda fetal. Tá? É muito complicado para uma mulher onde o social diz para ela que perder um bebê com 5, 6 semanas não é nada, porque ela a vida toda vai ter que dar explicação para a medicina de quantas gestações ela teve. E ainda tem alguns agravantes que quando é uma gestação molar,
Eu tive uma gestação molar em 2001, então eu fui do céu ao inferno em questão de minutos, porque eu saí do consultório do obstetra com um diagnóstico de gestante de positivo, e até a ecografia eu estava grávida de um bebê. E aí chega na eco, simplesmente ele te diz: não, isso não é um bebê, isso não é um filho, né? Isso é um amontoado de células, não tem coração, não tem nada. É só tu esperar perder, né? Não há como uma mulher não sentir, não tem como, porque aquele amontoado de células é fruto de um amor, né? Na maioria das vezes, muitas mulheres queriam estar grávidas e desejou aquilo, sabe? Sim, desceu, tá? Então, por mais que a medicina diga que eu tenho 3 filhos e tô com um no forninho, como se diz, né? Eu tô gestante. Eu estou gestando o meu 7º filho. Tá? Para a sociedade, eu tenho 2 filhos e uma gestação, mas para mim tiveram outras gestações. Tá? Então, 2001, 2 perdas em 2016 e uma perda em 2018. Não tem como esquecer. Tá? Então, eu, como muitas mulheres, né, não falamos disso fora das nossas análises, fora do setting analítico, porque dói escutar, é o corpo liberando porque tinha algum defeito genético. Mas quanto síndrome de Down nasce? Quantos lábio neporino nasce? Por que o meu não podia nascer? Né? Ou, tu é nova ainda. Ou algumas falas religiosas do tipo assim, Deus sabe o que faz, né? Nada disso nos acalenta. O que nos ajuda é poder dizer, e aí, como é que foi? Né? De que jeito foi? Porque se a gente perde no vaso do banheiro um filho, vocês não têm noção como é difícil ir ao banheiro depois, né? E isso as pessoas não querem ouvir, né? Então, a gente fica na dependência do psicólogo, né? Principalmente de um perinatal, porque daí ele tem uma capacidade diferenciada de dar conta e de nos preparar para lidar com essa sociedade que acha que gravidez é perfeita. Mas, estatisticamente, o número de mulheres que perdem seus bebês até a 6ª semana, até a 12ª, até a 20ª, até a 28ª, até a 40ª semana, ou até os 28 dias, é muito alto. Abençoada aquela mulher que não conhece ou que não sabe de nenhuma mulher à volta que tenha perda fetal. Porque a maioria das mulheres, a partir de uma perda, negam no seu círculo que estão tentando engravidar, que querem engravidar, pelo medo da incompetência, da incapacidade física, orgânica, né? Ou até mesmo das suas crenças religiosas, enfim. Mas é uma situação que o social, né, a partir daquela certeza que a gravidez é garantida, porque dificilmente uma adolescente perde um bebê, porque tem uma resistência física maior do que uma mulher de 30, 35, 40, 42 anos, né? Então, se tem essa visão, né, de que se perdem poucos filhos, né? Mas não é assim, né? Mesmo aquela mulher que não quer a gravidez e que perde, né, sofre com a perda. E nós psicólogos sabemos disso, né? Que muitas mulheres que não querem aquele filho, mas a partir do que ela perde, por qualquer razão, esta marca fica para a vida toda. Até porque o obstetra te pergunta, ou o ginecologista, quantas gestações? Quantos natimortos? Né? Ou quantos abortos? Essa satisfação nós vamos ter que dar a vida toda. Obrigada, Nilce. Renata, pode falar.
E levando, né, seguindo um pouco esse raciocínio da Nilce, eu também vim de 2 abortos, né? O ano de 2016 eu tive 2 abortos e uma gestação. Fora essa questão de não se poder falar sobre o abortamento, ainda há aquele olhar da coitadinha, né? Ai, tadinha, perdeu o bebê, o que será que ela tem de errado? Então, além de estar lidando, né, com aquele luto, você tem que também lidar com os olhares atravessados da sociedade que fica, ai, tadinha, ai, perdeu, mas não é falado diretamente, né? São os olhares, os comentários, e isso também vai abalando um pouco, né, as nossas emoções, até a autoestima mesmo, né? Você fica com aquela... Você chega numa reunião de família, as pessoas já vêm falar cheio né, de dedos, com cuidado, com aquele olhar de tadinha, né? E isso amplifica, né, aquele luto que já é muito complicado. Então, mais uma vez, né, uma colega falou do empoderamento. Trabalhar com as mães enlutadas também, com a psicologia perinatal, é empoderar para que ela consiga depois ter uma gestação muito mais, digamos, esquecer, a gente não esquece, né, uma perda, mas ela vai saber elaborar melhor aquilo para uma próxima gestação não ser tão influenciada pelos abortos, pelas perdas que ela teve. Então, é importante também nós, enquanto psicólogos, darmos esse espaço para a mãe, né, que perdeu, seja 4 semanas, 5, 28, né, para que ela fale, né, sobre a perda. Né? Então, era só uma observação que eu queria fazer. Obrigada, Renata. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar, então, a nossa live por aqui. Agradeço a presença de todos vocês que estão assistindo aí a nossa live. Nós aqui, Nilce, Renata, Thalita, fala em nome delas, Luciane, Thaís, com certeza ficamos muito felizes em poder levar esse tema para o maior número de pessoas possível, e por isso que a gente, né, se reuniu para estar fazendo esse movimento, essa mobilização com tanto empenho, com tanto carinho, para toda a população brasileira. Então, a gente convida que todo mundo possa se juntar a nós, né, nessa movimentação. Convide, partilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ajudar. Convide pessoas para fazerem a inscrição aqui no nosso canal do YouTube também, para participar dessa mobilização, então, que vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de maio, todos os dias da semana, uma palestra às 3 da tarde e às 20 horas da noite, ok? Então, um abraço carinhoso para todo mundo. Tchau, tchau.